Olá, turma, estamos aqui de volta para darmos continuidade aqui à explicação do capítulo 3, que fala sobre a questão da independência dos Estados Unidos, né? Nas aulas passadas nós vimos os motivos que levaram os Estados Unidos a lutar pela sua independência, né? Que foi a sobrecarga, ou seja, o controle e a exploração da Inglaterra sobre as 13 colônias, né? Essas 13 colônias se uniram e deram origem aos Estados Unidos, resumindo, bem resumido, né? Se tornaram independentes em 1776 e fundaram os Estados Unidos. As 13 colônias inglesas se uniram e deram origem aos Estados Unidos. Continuando falando ainda sobre a independência, hoje nós vamos falar sobre a questão das minorias, né? As minorias que foram esquecidas com essa independência. Mas quem eram essas minorias? É o que nós iremos ver aqui, ó. Acompanhe aí a leitura no slide, que diz o seguinte: para os povos nativos, a independência dos Estados Unidos significou o aumento da invasão de suas terras. Quando ele está falando aqui dos povos nativos, está se referindo, é claro, que aos índios norte-americanos, aos índios que habitavam o território que hoje corresponde aos Estados Unidos. Ou seja, essa independência ela não influenciou positivamente a vida dos índios americanos, norte-americanos, não influenciou positivamente em nada. Por quê? Porque com essa independência, as pessoas que habitavam as 13 colônias passaram a querer adquirir maior quantidade de terras, e aí então eles passaram a invadir as terras dos indígenas, né, que ficou conhecido como a famosa Marcha para o Oeste. O governo estadunidense, por exemplo, autorizou campanhas militares contra os grupos indígenas que lutaram ao lado dos britânicos, ou seja, aqueles grupos que não lutaram do lado das 13 colônias, que estavam ajudando os ingleses. Quando terminou a guerra, que os Estados Unidos se tornaram independentes, o governo dos Estados Unidos, ele então passou a influenciar campanhas militares contra esses povos que lutaram contra a sua independência, né? E mesmo aqueles que lutaram do lado dos Estados Unidos, eles também sofreram as invasões dos homens brancos em seus territórios, né? Com isso, os Estados Unidos, é claro, não só com essas expansões, com essas invasões dos territórios indígenas, mas também com a compra e a invasão de outros territórios de outros países, né, os Estados Unidos se tornaram aquele grande território que nós conhecemos hoje. Porque no início do capítulo vocês viram que no início eram só 13 colônias que ficavam no litoral, e depois essas 13 colônias se expandiram e aumentaram o território que hoje é os Estados Unidos. Aí eu coloquei para vocês a imagem de um índio norte-americano da etnia Apache, né, para vocês observarem aí como ele era um pouco diferente dos indígenas aqui do Brasil, né, dos indígenas brasileiros. A emancipação do país em nada mudou a condição de vida dos negros, por conta da manutenção da escravidão, que só seria abolida em 1863. Ou seja, quase 100 anos depois foi que a escravidão teve fim nos Estados Unidos. Ou seja, a independência dos Estados Unidos não influenciou de forma positiva nenhuma a vida dos escravos, né? Eles continuaram sendo escravos e tendo seus direitos negados por quase 100 anos ainda. A mão de obra escrava ainda era essencial para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente nos estados sulistas, né? Os estados do sul. Nos estados do sul, a economia ela era agrária, como era aqui no Brasil. Existia a plantation, ou seja, trabalho escravo, latifundiário, exportação e monocultura. E aí esses estados sulistas eles adotavam a escravidão. A principal forma de trabalho era a escravidão. Os escravos eram quem sustentavam a economia dos estados sulistas, das 13 colônias, né? E aí esses estados eles eram contra a escravidão, é claro, porque a mão de obra vinha dos escravos, dos descendentes de escravos africanos, né? E essa escravidão só teve fim só em 1863, que vocês vão estudar mais à frente, esse ano ainda, a Guerra de Secessão. Esses dados revelam como o processo de independência dos Estados Unidos foi utilizado de modo que afastou a adesão popular para evitar uma possível revolução social. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a independência dos Estados Unidos ela foi feita pela elite e não pela população mais pobre. Por que ela foi feita pela elite? Justamente para depois que eles se tornarem independentes, a outra classe ou as outras classes sociais que não eram da elite não reivindicassem nenhum direito. Então a elite ela fez essa independência para depois da independência ela continuar comandando os rumos políticos e econômicos dos Estados Unidos. E aí eu coloquei para vocês um textozinho aqui que fala
sobre a questão da escravidão, né, das condições de vida que não mudaram com a independência dos Estados Unidos. O texto diz o seguinte aí para vocês: a era que parecia ser de emancipação acabou sendo de crescimento da escravidão num ritmo sem precedentes. Ou seja, depois que os Estados Unidos se tornou independente, a escravidão ela não acabou, nem diminuiu, ela foi aumentar. Como ele fala aqui, num ritmo sem precedentes. Está querendo dizer que foi num ritmo nunca antes visto. Durante o período de uma vida de 1780 a 1860, senhores e traficantes americanos levariam 1 milhão de pessoas pelas trilhas escravistas que iam do sudeste ao sudoeste. Alguns foram por terra, outros pelo mar, outros tantos pelos rios, outros ainda foram com seus primeiros proprietários. Eles foram de muitas formas. Muitos mais foram com traficantes profissionais de escravos, uma classe de empresários que surgiu com toda a força no início da década de 1820. Ou seja, depois da independência dos Estados Unidos, algum tempo depois, a escravidão ela se tornou algo mais lucrativo ainda. Tanto é que surgiu uma nova, digamos que uma nova profissão, entre aspas aqui, né, que eram os traficantes de escravos, que conseguiram conquistar, angariar muito dinheiro com o tráfico de escravos. E aí o texto continua: a maioria dos imigrantes forçados eram jovens, tendo sido separados de seus entes queridos e de suas comunidades de origem. Sua experiência era uma ferida coletiva gigante no corpo social e cultural da vida dos afro-africanos, né? Principalmente as pessoas que eram trazidas do continente africano para trabalhar na lavoura nos Estados Unidos. Como já disse o texto aqui, eles eram em sua grande maioria jovens, eram os jovens que eram retirados da África, a sua grande maioria, para trabalhar nas lavouras nos Estados Unidos. E aí vocês observem aí essa imagem, né? Essa imagem foi feita no século XIX, quando ainda existia escravidão, né? E se vocês observarem aí, vão ver que esses descendentes de africanos, esses africanos, os escravos, eles trabalhavam em uma lavoura, né? Vocês estão vendo aí, no caso, no cultivo do algodão, que era o principal produto de exportação dos estados sul-americanos. Os estados do sul dos Estados Unidos, eles tinham como principal fonte de renda a produção de algodão, né? E aí então os escravos africanos que eram retirados, da África e trazidos para os Estados Unidos, para o sul dos Estados Unidos, eles vinham para trabalhar na lavoura do algodão, né? A plantation norte-americana, que era muito parecida com a colonização aqui do Brasil. É só que essa plantation, essa colonização onde existia a escravidão, a monocultura, para quem não sabe, monocultura, como já está dizendo, ou seja, a cultura de um único produto. Era um latifúndio, ou seja, uma grande quantidade de terras onde existia uma monocultura, uma grande produção, né, de um só produto. Uma grande terra produzia uma única coisa. Quem produzia? Os escravos. E o que faziam com a produção? Eles exportavam, não vendia nos Estados Unidos. Mesma coisa do Brasil, por exemplo, no período do açúcar. Era uma terra muito grande, uma grande quantidade de terra, que produzia o quê? Um único produto, o açúcar. Quem produzia? Os escravos. E esse produto ele não ficava no Brasil, ele era vendido para fora do Brasil, né? Ele era exportado para a Europa, né? Então, esse algodão que era produzido pelos escravos africanos, ele era exportado para os países europeus. Viu, galera? E aí, na próxima aula, nós iremos continuar falando ainda sobre as questões sociais aqui que não ocorreram, né? Como vocês viram aqui, o modo de vida das pessoas não mudou com a independência dos Estados Unidos, das pessoas pobres, né? No caso, continuaram da mesma forma. Nós iremos continuar falando sobre isso na próxima aula. Até daqui a pouco.